Ronaldo, eu vou começar por um tema Uhum. que me afeta mais no meu dia a dia, que é a política, né. A gente está Tá. aí em plena campanha, naturalmente, uma campanha polarizada. Sim. A gente, entende, quer dizer, isso está no debate público, né, ao mesmo tempo, você tem lá o TSE e os demais órgãos públicos, eh firmando parcerias com as grandes plataformas, né, Sim, sim. para combate de fake news, etc e tal. Só que a gente também sabe que essas grandes plataformas, elas vivem, do confronto, né, porque elas vivem de tráfego e quanto Uhum. maior o embate, maior a polarização, mais tráfego você tem, mais comentários, mais Uhum. interação você tem, e isso acaba sendo mais negócio para essas plataformas. Uhum. E normalmente são coisas que me parecem que são conflitantes, porque, esse embate também ele é alimentado por fake news. Então, assim, Uhum. você acha que tem um pouco de hipocrisia nesse debate público, com as plataformas? Como é que você enxerga a participação delas, nas eleições? A gente já Sim. tem vários exemplos recentes, né, de interferências no Brexit e várias outras, campanhas e eleições em diferentes países, nos Estados Unidos mesmo, né, na eleição do Trump. Sim. Como é que você enxerga esse debate da participação das plataformas, dessa possível colaboração, cooperação? O que Uhum. tem de hipocrisia nessa conversa? O que tem de real? O que você acha que a gente deveria realmente estar discutindo? Bom, pergunta boa, Cláudio, e pergunta difícil, porque é o seguinte: primeiro, a tecnologia, né, ela mudou a esfera pública. Então, Sim. a forma como a gente vive em sociedade e debate, inclusive política, ela se transformou totalmente nos últimos 10 anos, né. Então, o que aconteceu? Primeiro, a gente viu que, a partir de 2016, eu diria até 2014, esse fórum digital, né, esse fórum digital, né, essa ágora pública digital, se tornou central para a consolidação de ideias, para o debate, assim por diante. Uhum. Agora, o que aconteceu, né? Você começou a ter um fenômeno que é de o que a gente pode chamar de propaganda computacional ou comportamento coordenado, que muitas vezes tenta fazer parecer que é um indivíduo, você Uhum. entendeu? Que é uma pessoa ali querendo participar do debate, sendo que, na verdade, não é uma pessoa que está falando, mas às vezes é um grupo muito bem organizado, muito bem financiado, Tá. que atua de forma profissional. Então, tem designer, tem jornalista, tem redator, mas propaga essas informações se valendo muitas vezes de robô, né, de conta falsa, para dar a impressão de que é um cidadão, né, de que é uma pessoa só que está falando. Hum. Então, para a gente que está aqui do outro lado, né, consumindo esse tipo de informação, eu vejo um problema, porque isso é uma forma de você enganar a pessoa, né? Claro. Porque existe uma peça ali chave sendo ocultada, né, de que você não está recebendo aquela informação de um cidadão, mas está recebendo de um grupo, né? E esse grupo ele está se disfarçando como se ele fosse uma pessoa só, um grupo de pessoas falando como se fosse igual a você, e não é. Então, isso começou a gerar preocupação no mundo inteiro. O termo técnico para isso é comportamento inautêntico coordenado, e aí sublinha a palavra inautêntica aqui, porque Uhum. ela é importante, e é exatamente isso. Então, é um jeito de você comunicar como se você tivesse falando com indivíduos, mas aquilo é broadcast, você entendeu? Aquilo é propagação de informação de maneira massiva. E isso custa dinheiro, não é barato, né? Como você sabe bem, falar para 10 milhões de pessoas não é barato em lugar nenhum, não é barato Claro. na televisão, nem no rádio, nem é barato na internet. Então, você precisa ter essa propaganda computacional, você precisa ter uma infraestrutura tecnológica de capital, de gente, de máquina pronta para conseguir propagar, para falar disso tudo. Então, as plataformas, principalmente
a partir de 2014 no Brasil, quando a gente identificou pela primeira vez esse tipo de propaganda computacional, e 2016 nos Estados Unidos, que aí eu acho que foi quando o mundo acompanhou, né, o surgimento desse tipo de propaganda, elas viram ali que as suas redes viraram veículo, né? Tanto para uso de dados, uso de informações ali até de forma abusiva com relação aos usuários, e viram também que havia toda essa infraestrutura que estava propagando informação, explorando os algoritmos das plataformas e assim por diante. Então isso virou um problema, né? É um problema que já continua entre nós, né? Ele não se dissipou totalmente, mas especialmente depois de 2016, virou uma briga de gato e rato. Até 2016 ninguém fazia nada. A partir de 2016, tenta-se, né, às vezes com algum sucesso, às vezes não, calibrar os algoritmos e ter ali uma estrutura de contra-vigilância, vamos chamar assim, contra esse tipo de comportamento inautêntico coordenado. Então, de 2016 para cá, melhorou um pouco? Sim, melhorou. Mas também a gente tem que lembrar que o cenário mudou completamente, né? Hoje a gente tem o TikTok, a gente tem o Quai, a gente tem o Telegram com uma presença muito forte, e isso, obviamente, também muda a dinâmica de como a informação se propaga. Mas o meu problema hoje é especialmente com essa propaganda que se disfarça de indivíduo, você entendeu? De você fazer uma guerra informacional fingindo que quem está falando é um indivíduo e não um grupo organizado, que muitas vezes é o caso.